Depois de 5 anos, será que eu finalmente terminei de escrever meu livro? E isso é que você vai descobrir no vídeo de hoje. Oi pessoal! Pra você que não me conhece, eu sou a Júlia e no final do ano passado eu criei um desafio pra mim mesma pra conseguir terminar de escrever meu livro que eu tava travada há 5 anos. Eu não vou falar muito sobre esse desafio hoje, porque eu já tenho um vídeo só pra isso, então caso você queira assistir eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima, em algum lado. Então depois que você assistir esse vídeo, corre lá conferir. Mas a questão é, eu terminei ou não de escrever meu livro durante esses 90 dias? E a resposta é... não vou contar agora, vamos manter esse suspense. Vou deixar pra eu contar lá no final. Bom, pra início de conversa, muita coisa aconteceu nesses 90 dias que eu não tava esperando, algumas tava, outras não. Uma delas é que eu voltei pra faculdade depois de ter trancado ficado um ano sem estudar, aí eu voltei para um novo curso, uma nova rotina, e a faculdade acaba demandando um pouquinho de tempo, né? E por conta dessa faculdade eu também precisei mexer um pouquinho com os meus horários do trabalho, então a minha rotina ela mudou um pouquinho. E o que isso tem a ver com esse desafio? Porque eu tinha uma meta de escrever 1000 palavras por dia, todos os dias durante esses 90 dias. E por conta dessa mudança de rotina, eu acabei ficando um tempinho sem escrever. Acabou ficando cada vez mais puxado, teve provas e, enfim, muita coisa. E pra ajudar, a minha câmera deu problema e eu precisei ficar sem gravar um tempo aqui. Enfim, nada tava colaborando, esse é o ponto. Mas hoje eu vim aqui trazer tudo o que aconteceu, resumidamente, e contar o desfecho dessa história. E antes de tudo, vamos falar sobre as minhas metas, que lá no vídeo que eu falei sobre o desafio, eu falei que tinha uma meta de 80 mil palavras. Isso porque durante a edição desse primeiro rascunho, eu pretendia tirar algumas partes desnecessárias, encurtar um pouquinho, né, tirar a encheção de linguiça, mas eu acabei mudando de ideia com o tempo, porque eu percebi que eu escrevia muito resumidamente a minha história. Eu não parava para descrever muito, então eu percebi que estava escrevendo menos do que eu ia escrever na versão final. Não sei se deu para entender o que eu disse, mas eu tava escrevendo menos do que eu planejava, basicamente isso. E por conta disso, eu resolvi encurtar a minha meta para esse primeiro rascunho. De 80 mil, eu baixei a minha meta para 60 mil palavras. Tá, mas agora eu cumpri ou não essa meta de 60 mil? E a resposta é não. Eu não cumpri, mas eu cheguei muito perto disso. Isso porque no total eu escrevi 42.337 palavras, ou seja, 70% da minha meta. E pode não parecer muito, pra mim é bastante, tá? Eu levei muito tempo pra escrever essa quantidade de palavras, mas eu nunca cheguei tão longe nessa história como eu cheguei agora. Ela nunca esteve tão perto de estar finalizada. Então, resumindo, o meu rascunho ainda não tá pronto, mas tá muito perto disso. Ainda tem alguns capítulos que eu tô travada, eu confesso que eu não sei o que eu escrevo, não sei como que eu resolvo aquela cena, que eu só sei que tenho que resolver aquele problema, mas não sei como. Vou descobrir um dia. Mas o que importa é que esse livro tá finalmente andando e eu sinto que em breve eu vou ter o rascunho prontinho aqui na minha mão. E tudo isso graças a esses 90 dias de desafio que eu não cumpri, mas que me ajudou muito, porque apesar de eu não conseguir chegar a 60 mil palavras, todos os dias eu tentava chegar, e isso acabou aumentando o meu número de palavras, acabou aumentando a minha escrita nessa história, a minha dedicação que eu nunca tive durante esses 5 anos, e agora eu sinto que o livro ele tá finalmente podendo ser chamado de livro, sabe? Eu finalmente tirei ele da minha cabeça, porque eu tinha esse livro praticamente inteiro na minha cabeça e nunca tinha terminado de escrever. Então hoje as cenas que eu não tenho escritas são aquelas que eu não sei o que eu vou fazer realmente, porque o que eu tinha na cabeça eu já coloquei pra fora, coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu tinha história na minha cabeça e não escrevia por
inúmeras razões, como eu já comentei nesse canal. E isso me lembra um vídeo que eu vi no Instagram esses dias, eu não vou lembrar quem que postou, mas o vídeo dizia basicamente que o primeiro rascunho do seu livro é você contando essa história pra você mesma. Pode parecer uma coisa óbvia, mas parece que virou uma chavinha na minha cabeça, porque meu principal objetivo escrevendo esse livro era contar uma história. Só que eu meio que tava esquecendo disso, sabe? Eu só queria escrever, eu só queria números, eu só queria ter um livro na minha mão, mas eu esquecia de que eu tava contando uma história, não só escrevendo. Parece meio confuso, eu sei, mas tem uma diferença enorme do que você escrever algo e você contar uma história. E esse vídeo foi muito importante pra mim, porque a gente que estuda sobre escrita, a gente já sabe que o primeiro rascunho você só precisa jogar a história ali, basicamente só escrever, só contar. Você precisa esquecer essa parte de perfeição, das melhores palavras, a melhor descrição, você só precisa contar. E apesar de eu saber disso, muitas vezes eu me prendi a essa parte, né, de escrever bonitinho, de deixar tudo enfeitadinho, mas eu tava esquecendo desse ponto, de que eu tava contando uma história e que a parte de melhorar vinha depois. Então nesse início eu só preciso contar, eu só preciso repassar essa informação, esses acontecimentos, como se fosse uma fofoca que eu estivesse contando. Agora, sobre como foram esses 90 dias, eu confesso que eu pretendia gravar muito mais vídeos de vlogs, né, contando sobre o meu processo. E eu até cheguei a gravar um vlog só, confesso, que eram 7 dias de escrita comigo, mas eu acabei não editando. Eu confesso que eu esqueci, na verdade, agora que eu lembrei. Mas eu posso postar aqui, né? Tipo, já faz um tempinho já que eu gravei esse vlog, mas eu tava pensando em postar aqui ainda. O que você acha? Me conta aqui nos comentários se eu devo ou não postar esse vídeo de uma semana de escrita. Então era isso, basicamente, né? Eu não terminei de escrever o meu primeiro rascunho, mas ele tá muito próximo. Eu não vou colocar mais um prazo muito específico, porque agora a minha rotina não é tão fixa quanto era antes, então eu não sei mais quanto tempo eu vou ter no dia para escrever, quanto eu vou conseguir escrever. Eu não vou estipular uma data muito específica, eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar atualizando vocês aqui nesse canal. Eu não vou desistir dessa história até eu ter o livro aqui na minha mão. Então calma que ainda vem muita coisa por aí. Um dos meus sonhos, inclusive, é ilustrar a capa desse livro. Pra quem não sabe, eu também trabalho com ilustração digital, também faço capa de livros. E meu sonho é fazer a capa desse meu próprio livro, fazer algumas ilustrações ali pro interior do livro, sério. Meu sonho, que eu vou realizar, ouça o que eu tô dizendo. E era isso, eu só quero deixar claro que eu não falhei com esse desafio, meu livro ele tá andando, tá mais perto do fim do que ele jamais esteve. E eu só teria falhado se eu tivesse desistido, isso não aconteceu. Se tem uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo nesse canal é falando do lado negativo de alguma coisa, porque eu gosto de ver sempre o lado positivo, sabe? Mesmo que eu falhe, mesmo que eu não cumpra as minhas metas, eu vou continuar tentando até eu conseguir cumprir. E isso serve pra você também, caso você também esteja escrevendo um livro ou correndo atrás de qualquer outra meta da sua vida, né? Saiba que você precisa continuar mesmo falhando, que é assim que você vai cumprir a sua meta. Não é só de dias bons que a gente vai conseguir, é de dias ruins também, de dias que você não consegue fazer o que você queria. Mas o que importa é que você tem que tentar de novo no outro dia até você conseguir. E é isso, os 90 dias de desafio passaram, mas esse desafio ainda não acabou. Então se você quiser acompanhar esse processo da escrita do meu livro até a publicação, se inscreve nesse canal pra me acompanhar de pertinho, que em breve eu trago mais atualizações. E aproveita e já deixa um like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijão e te vejo no próximo vídeo. Tchau!